Boa noite, amigos. Boa noite a todos, frequentadores queridos da nossa Casa Espírita, Sociedade Espírita e Filantrópica Irmã Francisca, onde nós podemos reabastecer de energias fortalecedoras a nós, à luz da doutrina espírita, todos os ensinamentos de Jesus. O quanto somos gratos por esta oportunidade bendita de frequentarmos esta casa de amor, de luz e de oração em nossas vidas. E hoje, como todos aqueles que já estão acostumados, nesse dia nós costumamos fazer o evangelho na nossa casa. Ele acontece sempre às 19 horas, né, com os frequentadores da noite, que lá compartilham conosco os momentos de alegria. E agora, com a pandemia, nós estamos fazendo dos nossos lares. Então, esse evangelho acontece da minha casa, do meu lar, né, proporcionando a todos a oportunidade bendita de continuarmos com as nossas vibrações amorosas em Jesus, nos seus ensinamentos, aproveitando esses momentos para refletirmos na nossa vida, na nossa caminhada como espíritos imortais que somos. E esta oportunidade bendita nós não podemos perder, porque sabemos o quanto importante é para nós cada minuto, cada segundo, cada instante a nossa vivência na Terra. Então, eu particularmente quero agradecer à casa pela oportunidade que me dá de estar aqui neste momento e em todas as terças para realizarmos este evangelho que tanta reflexão nos traz, traz a todos nós que dela partilhamos. Então vamos iniciar o Evangelho da Noite, lembrando que nós começamos com a prece, depois fazemos a leitura da lição, que também é uma sequência, né? Toda semana a gente não abre aleatoriamente, nós damos uma continuidade para esse momento de reflexão. Depois nós temos o passe, que é dado pelos nossos companheiros da casa, passistas, que dos seus lares, nesses momentos, transmitem as vibrações amorosas que se unem aos espíritos amigos e são levadas para cada um de nós, trazidas para cada um, para que cada um se sinta fortalecido e amparado. E depois nós temos as vibrações e a prece final. E assim ocorre o nosso evangelho, que deve durar no máximo 40 minutos, que é o normal dele acontecer também na nossa casa, né? Então vamos neste momento com o pensamento elevado, neste momento podendo estar num lugar tranquilo, para que nada nos incomode a não ser a nossa grande oportunidade de estarmos envolvidos com as bênçãos de Jesus, trazendo para nós esses ensinamentos maravilhosos como uma reflexão para a nossa semana, para que possamos sentir esses ensinamentos na nossa vida. Porque cada palavra trazida no Evangelho, ela transforma a nós mesmos, a nossa intimidade, as nossas necessidades, ela nos atende. Então que a gente possa realmente fazer desses momentos um momento de luz para nós. E assim, enquanto estamos fazendo essas reflexões, nós também estamos auxiliando os Espíritos de Jesus, que aqui conosco estão neste momento, a expandir toda esta vibração de amor para todos os locais. Aqui vão se juntando outras e outras vibrações, a fim de que possamos formar uma aura iluminada nos nossos lares, na nossa vizinhança, na nossa cidade e assim sucessivamente. Que a tua luz, Jesus, esteja conosco e nos faça clara as palavras de Kardec, trazidas tão carinhosamente pelos Espíritos, pela equipe do Espírito da Verdade. Que tua luz, Senhor, resplandeça em nós, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus amigos, nós estamos fazendo o capítulo 19,
A Fé que Transporta Montanhas. Nós estamos estudando a parábola da figueira seca. A semana passada nós lemos uma parte, né? E hoje nós vamos finalizar essa lição tão maravilhosa, né? Que pouco a pouco nós vamos começando a compreender cada lição do Evangelho, o que significa para a nossa intimidade. Nós temos muita coisa para aprender ainda, muita coisa para sentir, para podermos realmente introspectar essas lições. Porque, olha, vamos pensar, né? Quando eu lia essa lição alguns anos atrás, eu tinha muita dificuldade de compreendê-la. Por quê? Porque mostra uma coisa que, na verdade, né, fala aqui como Jesus secou a secou a figueira, né? E não é isso, não é esse querer dizer. Então nós precisamos compreender as parábolas, os ensinamentos de Jesus, não ao pé da letra, mas nas entrelinhas. E isso nós vamos, com o tempo, nos acostumamos com a fala de Jesus e com o tempo nós vamos nos acostumando com as palavras do Evangelho. Eu digo sempre que volta e meia tem palavras, sentenças e parágrafos novos no Evangelho, porque parece que eu nunca os li. Por quê? Porque hoje eu estou madura para compreender aquela lição que antes eu não estava. Então, assim, esse momento é um momento de nós trazermos de nós essa oportunidade de refletir nessas lições encantadoras e maravilhosas que o Evangelho nos proporciona. Então, nessa parábola da figueira seca, ele agora vai falar um item sobre os médiuns. Então ele fala assim para nós: os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem o organismo material que falta a estes para nos transmitirem as suas instruções. Eis porque são dotados de faculdades para esse fim. Nesses tempos de renovação social, desempenham uma missão especial. São como árvores que devem dispensar o alimento espiritual aos seus irmãos. Por isso, multiplicam-se de maneira que o alimento seja abundante. Espalham-se por toda parte, em todos os países, em todas as classes sociais, entre os ricos e os pobres, os grandes e os pequenos, a fim de que em parte alguma haja deserdados, e para provar aos homens que todos são chamados. Mas se eles desviam de seu fim providencial a faculdade preciosa que lhes foi concedida, se a colocam a serviço de coisas fúteis e prejudiciais ou dos interesses mundanos, se, em vez de frutos salutares, dão maus frutos, se recusam-se a torná-la proveitosa para os outros, se nem mesmo para si tiram os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Deus então Deus então lhes retirará um dom que se tornou inútil entre as suas mãos, a semente que não souberam semear, e os deixará cair presas dos maus espíritos. Extremamente profundo este trecho, né, da lição, porque o que ele está nos falando? Né? Primeiro, né, que mediunidade todos nós temos a mediunidade da intuição, né? Quando nós estamos com bons pensamentos, nós estamos assim realizando coisas no bem, nós nos sintonizamos com espíritos superiores, né? Com o nosso amigo espiritual, a gente consegue perceber a voz do espírito nos falando, nos intuindo a agir, nos intuindo a ter um pensamento elevado. Então, todos nós temos essa mediunidade que é a intuição. Porém, alguns médios fisicamente vêm dotado da capacidade de interagir com a espiritualidade amiga, através da psicografia, através da psicofonia, através das sensações, através da visão, né? E diversas outras maneiras que tem dessa comunicação maravilhosa que é o intercâmbio
entre os espíritos encarnados e os desencarnados. Porque quando há essa capacidade do médium, ele traz as mensagens, instruções para nós incentivar-nos a continuar o trabalho, e também, né, através da conversa com os espíritos sofredores, nós podemos tranquilizá-los, fazer um atendimento para que eles sejam atendidos e compreendam a sua vida no plano espiritual. Então, a mediunidade, ela vem em benefício de todos. Só que a mediunidade não é assim, eu sou médium e está tudo certo. Primeiro, que a mediunidade não tem nada a ver com a perfeição moral. E que toda mediunidade, ela é primeiro para a transformação do próprio médium. Quando ele realmente entende a sua responsabilidade com relação à mediunidade, ele vai se esforçar para fazer as suas transformações. Aí a gente fala assim, por que num trabalho mediúnico aquele médium só recebe espíritos sofredores e o outro só espíritos de instruções? Nós precisamos entender que toda comunicação que vem através dos médiums é para nós, é para o médium em primeiro lugar. Então, lá vou eu falar do Divaldo de novo, né? Então, o Divaldo, uma vez, falou para Joana, por que nunca ela escreveu nada para ele? E o que ela falou? Divaldo, se tudo que até hoje nós escrevemos juntos não foi para você, então joga tudo fora, queima, e nós vamos ter que começar o trabalho todo de novo. Porque era para ele em primeiro lugar. Então, quando eu ouço, quando eu falo, eu estou ouvindo a minha voz, eu estou, eu me assemelhei, aquela vibração entre mim e o espírito é a mesma. Então, ele vem me trazer algo para eu despertar. E se eu, como médium, acho que eu sou um espírito elevado e por isso a mediunidade está em mim, que eu vou assim fazer grandes prodígios, já sou uma figueira estéril, né? Porque o médium, ele é uma responsabilidade muito grande assumida no planejamento reencarnatório. Não é simplesmente, é maravilhoso, né? Não. Porque muitas vezes os médiuns podem se fascinar com aquela sua capacidade e se desvirtuam para o caminho da materialidade, né? Não se importando com as suas próprias reflexões. E aqui, quantos Cs ele não coloca aqui para nós? Então, não é simplesmente, que maravilhoso, eu sou médium. Não, é uma responsabilidade muito grande. Todos nós temos responsabilidade pelo que planejamos para nós antes de reencarnarmos, porque todos nós fizemos um planejamento reencarnatório, que a gente daria conta de nos transformar, de auxiliar, de sermos pessoas do bem, né? Quando a gente chega aqui, a gente se maravilha com as ilusões do mundo. E muitas vezes a gente se perde desse planejamento reencarnatório. Todo mundo? Todos? E sempre? Não. Porém, nós podemos nos perder da finalidade da nossa existência, da nossa missão. Então, quando eu tenho esse compromisso com a mediunidade, o compromisso é muito maior com a minha transformação. Porque eu pedi para vir com essa capacidade para que eu não me desvirtuasse, para que eu estudasse, para que eu compreendesse que tudo aquilo que nós trocamos é para mim mesmo. Tudo aquilo que os espíritos trazem é para mim. Tudo aquilo que eu aprendo num trabalho mediúnico com os outros médiuns, ele está falando para mim. Então, quem tem que se transformar sou eu. Então, a gente não pode achar que o médium é aquele espírito já elevado. Não é Jesus, não é. Então, nós não podemos exaltar o médium.
mas nós temos que entender o compromisso daquele espírito. Então, com tantos Cs que ele coloca, né, como é uma oportunidade de a gente trazer o alento, né? Vamos falar, ver a mediunidade do Chico, né? Dele trazer as cartas para as mães que sofreram, que a morte prematura de filhos, que trouxeram através dessa mediunidade da psicografia o alento, né? A esperança de um dia poder reencontrar esses espíritos. Então, como que eu enxergo isso? Né? Não exaltando esse espírito. Olha o quanto o Chico sofria fisicamente, né? O quanto ele teve que se transformar ainda para poder seguir nesse caminho maravilhoso que ele traçou para a sua vida. Que ele, junto com a espiritualidade amiga, traçou de planejamento para a sua vida. É um total desprendimento de si mesmo. Então, quando a gente não dá esse valor, por ainda não termos a capacidade, assim, vai me fugir a palavra, quando eu não tenho ainda a maturidade para assumir a mediunidade, né, eu muitas vezes me fascino por ela e não compreendo como uma necessidade de levar adiante esse compromisso que é atender às necessidades minhas em primeiro lugar e dos espíritos, tanto dos espíritos mensageiros de Jesus, tanto de espíritos elevados que vêm trazer as instruções para nós, instruções assim no sentido de o alento, a esperança, motivando para que a gente possa modificar-nos, né, e trazendo mensagens maravilhosas para o mundo, né, como também atendendo a necessidade desses espíritos que, como nós, quem são esses espíritos? Somos nós quando desencarnarmos, são os nossos entes queridos que desencarnaram, né, quando a gente pode atender a necessidade deles por não compreenderem onde estão, o que precisam fazer, né, onde eles estão. Essas são as necessidades. E nesse momento nós estamos auxiliando os dois lados. Mas não é só para ele. Se eu não tirar esse aprendizado para mim. Depois que eu comecei a entender essa questão que eu sou um espírito imortal, e com essa evangelização de espíritos que me fez entender, compreender a minha vida, que aqui eu estou preparando a minha vida futura, eu estou vivenciando aquilo que eu plantei lá atrás, mas ao mesmo tempo eu estou preparando a minha terra, adubando, cuidando da semente que eu estou plantando para colher na vida futura. Quando eu compreendi que eu sou responsável pela minha vida, porque sou eu quem planto, ou o joio ou o trigo, e vou colher, porque a gente pode escolher o que plantar. Agora, escolher, não tem escolha para colheita, é aquilo que a gente semeou. Né? E se eu estou plantando o joio, espinhos, o que eu vou colher na próxima vida, na próxima encarnação? E quando eu compreendi qual é o compromisso do médium, foi que eu percebi que sem transformação nós somos simplesmente aquele que trabalha para Jesus da forma mais assim desprendida do mundo, né? Eu estou fazendo pelo outro. Só que quando a gente entende a evangelização de espíritos, porque o que é essa evangelização de espíritos? É eu ler esse evangelho e trazer para a minha vida o que esses montes de ser estavam dizendo para mim mesma. Porque tem pessoas que falam assim, mas eu não tenho nem intuição. Por que será? Porque não dá ouvido, nós não damos ouvido muitas vezes
a voz do Espírito que fala em nossa mente. A gente sempre acha que é a gente. Ai, que grande ideia eu tive. Né? Seja para o bem, seja para o mal. Porque nós nos acompanhamos de espíritos desencarnados, assim como dos encarnados, daqueles espíritos que vibram na mesma vibração que nós, vibram na mesma sintonia que nós. Né? Então, se eu penso mal, se eu vivencio o mal na minha vida, a que espíritos eu estou me ligando? Então, eu não posso ter pensamento do bem. Não posso. Porque eu não penso nada do bem. Eu fico arquitetando coisas do mal para todo mundo, para todos os espaços onde eu estou. Como que eu quero ter esse momento, ter sintonia com espíritos de luz? Eles até estão lá esperando a gente abrir a nossa guarda e falar, pelo me ajude. E aí eles vêm nos auxiliar. Agora, quando ou eu tenho pensamentos no bem, quando eu penso no bem, quando eu procuro vivenciar o bem na minha vida, eu me uno a esses espíritos que também estão se esforçando e estão trabalhando para vivenciar o bem. Porque nós falamos dos espíritos desencarnados. Somos nós e como a gente desencarnar? Que tipo de espírito nós seremos? Né? Então, olha a importância de percebermos, né, que a mediunidade não é para a gente ter um cargo dentro da casa espírita. Não. A mediunidade é uma responsabilidade que eu assumi no meu planejamento reencarnatório. E que eu venho com ela para me auxiliar nas transformações que eu preciso fazer em mim. Porque se tudo aquilo que eu ouço, se tudo aquilo que eu vejo num trabalho, né, se toda aquela comunicação que eu recebo não for para mim, eu não entendo para mim. É como o evangelho, é igualzinho. A gente pega o evangelho, lê e fala, isso aqui servia para o meu marido, servia para os meus filhos, servia para a sogra, para o sogro, para o genro. E para mim? Se não servir para mim, não vai servir para mais ninguém. Porque, e tem outra coisa, eu posso ler com mais tantas outras pessoas juntos. Cada um vai interpretar de uma forma, porque para cada um vai chamar a atenção numa vírgula, porque é aquilo que me toca. E tá tudo certo, porque nós não somos os mesmos de um dia para o outro. Eu tinha, como eu disse, eu tinha muita dificuldade de compreender essa parábola. Olha quantos anos eu já vou fazer 64 anos, né? Cresci numa família espírita, né? Fazemos evangelho, fiz evangelho no lar a minha vida inteira. Faço evangelho no lar, fazemos evangelho no lar, no nosso lar, desde que nos casamos. E eu tinha muita dificuldade. Mas por quê? Porque eu ainda não estava madura para compreender esse momento do evangelho. Não que eu já esteja madura o suficiente para compreender tudo, mas hoje eu já consigo falar dela. Quantas vezes eu pulava a lição? Essa daqui eu não dou conta. Por quê? Porque eu ainda não tinha interiorizado essa figueira seca, que pode ser eu, que posso ser eu essa figueira seca. Porque eu estou cuidando da minha terra e que frutos eu quero dar. Que frutos, como que eu estou adubando, com que sentimentos eu estou adubando, com que linha de conduta, com que valores morais eu estou adubando a minha terra para que a minha árvore seja fértil. Então, eu posso ser essa figueira seca se eu não cuidar disso. E quando ele fala aqui dos médiuns, né? Quer ver? Então, quando ele fala todos esses Cs aqui, que eu vou ler alguns, porque eu achei isso aqui muito rico. Eu nunca tinha percebido essa questão aqui de se eu faço o mal, se eu penso no mal, se eu continuo achando que eu sou maioral porque eu sou médium. Eu serei olha,
se nem mesmo para si tirarem os proveitos da melhoria própria, então assemelham-se à figueira estéril. Então, se todos esses seres que são colocados aqui, eu também me vejo assim, eu sou uma figueira estéril. E aí, o que eu estou fazendo da minha reencarnação, desta oportunidade que eu estou tendo, deste momento estar aqui na vida terrena? Então, que eu possa refletir realmente e lembrar que todos nós somos médiuns, no sentido de ter essa intuição, de termos a proximidade, porque os espíritos estão à nossa volta. E que espíritos eu quero à minha volta? Que espíritos eu quero junto a mim? Me auxiliando no meu dia a dia, me fortalecendo quando eu preciso, quando eu caio. Porque no processo de aprendizado nós também caímos. Nós também muitas vezes não sabemos o rumo, o que fazer, o que pensar e como agir. Porém, se nós tivermos a força, a fé em nós, a fé em Deus, nesse Pai misericordioso que nos dá tanta chance de fazermos diferente, de sermos melhores, se nós não tivermos fortes a fé, se não tivermos fortes esses valores que nós adquirimos ao longo da nossa vida de espíritos imortais e que lá para trás temos uma vivência muito grande, se eu não buscar isso em mim, quantas vezes eu caio diante das provas da vida? Quantas vezes eu ainda vou fazer da minha rebeldia o meu modo de vida? Questionando sempre, desacreditando. Então, nós estamos já numa era de entendermos, né, quem somos e o que estamos fazendo aqui na Terra. Nós somos espíritos imortais, que temos uma vida, um futuro brilhante pela frente. Só não podemos esquecer que esse futuro brilhante depende de nós. E não é brilhante de sucesso material, é brilhante de valores espirituais. O que eu estou adquirindo? O que eu estou trabalhando para conquistar na minha vida hoje? E se eu ainda não tenho capacidade para muita coisa ainda, porque eu ainda não dou conta, eu preciso dar conta de algumas. Vivenciando os exemplos de Jesus. Trazendo o Evangelho para si. Compreendendo que aquela lição é para mim. Sentindo o Evangelho de Jesus na minha vida. Aí eu vou conseguir perceber o que eu preciso mudar, o que me incomoda, o que dói em mim. Né? E observar que eu me ligo aos espíritos amigos, eu me ligo aos espíritos, aos amigos espirituais que ficaram lá na espiritualidade orando por mim, torcendo para que tudo desse certo, né? Ficaram lá realmente em oração, para que eu não esmorecesse nas tarefas que eu vim cumprir, nos testemunhos que eu tinha que vencer na minha vida, que eu tinha, não que eu tenho, né? Porque ainda tenho uma vida pela frente. Isso é mediunidade, é a gente se manter ligado aos espíritos queridos, aos espíritos do bem, aos espíritos de Jesus, ao nosso amigo espiritual, que ele não vem aqui para nos dar o mal. Nós não elaboramos um planejamento reencarnatório para sermos do mal, não. Todos nós planejamos estarmos aqui para vencermos o mal em nós, para sermos espíritos do bem. E para isso, precisamos compreender que toda lição que vem do alto, que vem de Jesus, é para mim, para o meu despertar. E a mediunidade é um caminho.
Então não nos desesperemos. Ah, mas eu não tenho mediunidade. Tem, todos nós temos. Vamos fazer uso dessa que a gente tem. Que é perceber as intuições, perceber as dicas que nos são dadas mentalmente, perceber quando o pensamento é nosso, quando o pensamento não é, para que a gente também não se perca, né? E assim nós vamos caminhando, fruto do nosso compromisso conosco mesmo, enquanto espíritos imortais. O compromisso que assumimos para trabalhar em nós neste momento da encarnação. Então, eu acho que a gente tem bastante coisa para refletir, a gente poderia ficar aqui horas conversando sobre esse quesito, né? Sobre as questões da mediunidade, porém aqui ele só está nos despertando para a responsabilidade que assumimos lá no plano espiritual. Conosco mesmo, conosco, gente, com mais ninguém. Então vamos fazer jus a essa responsabilidade que assumimos com os nossos queridos amigos espirituais e com Jesus, porque Ele confiou em nós. Então vamos dar continuidade ao nosso trabalho do Evangelho da Noite, né? Convido a todos que releiam a lição antes de deitar, para que possam também refletir, né? Não é se desesperar, né? Porque nós não estamos aqui para isso, nem é esse o convite que o Evangelho nos faz. Mas é que a gente possa se oportunizar, refletir, para ver o que a gente dá conta de trabalhar, né? Porque tudo aquilo que nos incomoda em nós é porque nós damos conta de modificar. Então vamos neste momento, agora nós vamos partir para o passe. E então a gente não esqueça que neste momento nós não devemos pensar em nada, em ninguém. Vamos procurar deixar o pensamento bem sereno, trazendo a figura de Jesus como se ele estivesse aqui conosco, junto a nós, conversando conosco, nos envolvendo no seu abraço, para que a gente possa se fortalecer realmente com os benefícios do passe. Então vamos fechar os nossos olhos. Vamos sentir este momento tão carinhoso em nossas vidas. Estamos tão fortalecidos, Jesus, por este momento tão sublime de estarmos juntos neste Evangelho de amor. Te rogamos, Jesus, que nos ampare e nos fortaleça com a tua luz bendita, através deste passe que recebemos dos abnegados amigos, encarnados e também desencarnados. Pensamento firme em Jesus. Fortalecidos, amparados e envolvidos por esta luz bendita do teu amor, Jesus, sentindo em nós brilhar a luz do teu carinhoso olhar, que penetra fundo em nossa intimidade, em nossos corações, a fim de podermos sentir iluminar-se a centelha divina que existe em nós. Nós te rogamos, Jesus, que neste momento de luz possa envolver os nossos lares, para que a tua luz e a tua paz aqui permaneçam. Que possa, Jesus, também envolver os nossos entes queridos
neste abraço caloroso, nesta luz intensa de amor e de paz, para que também se sintam beneficiados por este momento de amor. E nós, gratos por tanto que recebemos, doamos a Ti, Jesus, entregamos em Tuas mãos, no formato de uma flor, as melhores vibrações que podem existir em nós, o melhor do nosso amor, para que vós podeis transformar em bálsamo, para atender a tantas necessidades, auxiliando assim os espíritos do Teu amor, a atender a necessidade desses espíritos encarnados e desencarnados que passam por momentos de testemunhos em suas vidas. E que Tua luz cubra de bênçãos esta terra bendita, e que todos os Teus irmãos, encarnados e desencarnados que nelas habitam, sintam o valor do Teu amor, a profundidade do Teu carinho por todos nós. E nós Te agradecemos profundamente por este momento de luz em nossas vidas, por este banquete de amor, e que nós saibamos, Jesus, aproveitar cada momento que nos é dada a oportunidade de ouvir o Teu Evangelho e refletirmos em nossas vidas, nos transformando em espíritos de amor. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais, por este momento de luz. Obrigada aos espíritos mensageiros de Jesus, que na nossa casa espírita trabalham incansavelmente pelo bem-estar de todos. Que sejam todos amparados e fortalecidos para continuarem nesta luta bendita, que é olhar por todos nós. E Te rogamos mais uma vez, Jesus, seja conosco, e tudo faremos para estar contigo também. Obrigada mais uma vez, querido amigo, irmão. Que assim seja. E assim encerramos mais um Evangelho nesta semana abençoada que se inicia, né? E que nós, lembrando a todos que os Evangelhos acontecem todas as terças, quartas, quintas e sábados, sempre às 19 horas. É uma oportunidade muito grandiosa de ouvirmos a mesma lição por pessoas diferentes, com interpretações segundo as suas construções, mas que nos revigoram, que nos fortalecem e que nos faz movimentar para sermos espíritos melhores a cada dia. Não melhores que ninguém, mas melhores que nós mesmos. Esse é o nosso objetivo aqui na nossa terra, né? E a minha gratidão imensa à diretoria da casa por me conceder esta oportunidade bendita de estar aqui nesses comentários do Evangelho de Jesus. Que a paz do Divino Mestre esteja junto de nós em mais esta semana. Meu forte e grande abraço a todos e até a próxima, se Deus assim o permitir. Uma boa noite e gratidão pela companhia, vibrações e carinho de todos.